Olá, eu sou a Vanessa Sena e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa deliciosa eclair de chocolate, também conhecido como bomba de chocolate. O seu nome em francês tem referência aos relâmpagos, porque quando você morde, ela explode na sua boca. Mas antes de começar a receita, já deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E também ative o sininho de notificações. Então, sem mais delongas, bora para a receita! Para fazer o pâté choux, nós vamos usar 100 gramas de leite, 100 gramas de farinha de trigo sem fermento, 80 gramas de manteiga, 3 ovos, 80 gramas de água, meia colher de café de sal e uma colher de café de açúcar. Em uma panela, eu vou colocar o leite, a água, a manteiga, o sal e o açúcar. Vou ligar o fogo e ir mexendo até derreter toda a manteiga. Agora que derreteu toda a manteiga, vamos esperar até começar a ferver. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione toda a farinha de uma vez só. E misture bem com o pão duro até que a mistura absorva toda a farinha e ela fique lisinha, sem nenhum grumo. Você pode ver que a massa se juntou toda e ficou bem macia. Então, eu vou ligar o fogo em temperatura média e começar a cozinhar essa massa. Você tem que misturar o tempo todo para não ter perigo da massa queimar. E também para cozinhar a massa por inteiro, não só um pedaço. Você consegue ver que vai formando no fundo da panela uma película da massa. Você não deve raspar o fundo da panela. Continue misturando normalmente a sua massa. É normal ficar essa película no fundo da panela e ela vai ajudar você a saber se a massa está no ponto certo ou não. Então, não raspe o fundo da panela. Quando o fundo da panela ficar assim, com uma película um pouco mais grossa e opaca no fundo, a massa vai estar no ponto certo. Então, eu vou desligar o fogo e colocar a massa em um bowl. Aqui você consegue ver melhor como tem que estar o fundo da panela para a massa estar no ponto certo. Eu vou só misturar um pouco a massa e espalhar ela no bowl. E vou reservar a massa por um breve momento. Peguei os 3 ovos e com o garfo mesmo eu vou misturar muito bem eles. Peguei o bowl com a massa e coloquei um pouco dos ovos. E vou misturar até que todo o ovo incorpore totalmente nela. Assim que incorporou, vou colocar mais um pouquinho e misturar novamente. Esse processo, se você quiser, você pode fazer na batedeira com o batedor em formato de folha e fazer o mesmo processo. Como a minha massa ainda está muito firme, eu vou colocar o restante dos ovos e incorporar tudo. É muito importante colocar os ovos aos poucos, para não ter perigo da massa ficar mole demais e você acabar perdendo a receita toda. O ponto certo da massa é esse aqui. Quando você coloca a massa entre os seus dedos, ela estica, mas fica firme, não cai. E ela fica uma massa lisa e cremosa. Peguei um copo e o bico de confeiteiro 1A. Coloquei o bico no saco de confeiteiro, coloquei o saco no copo para facilitar de colocar a massa. E coloquei a massa. Peguei um tapete antiaderente e vou começar a pingar a massa. Com o saco de confeiteiro inclinado para o lado,
eu vou começar a apertar a massa e deixar ela no tamanho de 10 a 15 centímetros. Deixe um espaço entre cada eclair, pois essa massa ainda vai crescer ao assar. Faça esse processo com calma para que todas as eclairs fiquem do mesmo tamanho. Aqui sobrou um pouquinho de massa, então resolvi fazer uma redondinha. Peguei um potinho com água, molhei a ponta do dedo e passei na pontinha das eclairs que ficaram para cima, depois de tirar o saco de confeiteiro. Eu fiz isso com todas as eclairs para elas ficarem redondinhas nas pontas. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E olha como elas ficaram lindas e cresceram bastante. Agora é só levar elas para esfriar. Para o recheio, vamos usar 500 ml de leite, 5 gemas, 100 gramas de açúcar, 50 gramas de amido de milho e 100 gramas de chocolate meio amargo nobre. Em uma panela, eu vou colocar metade do açúcar e o leite. Vou misturar bem e vou levar ao fogo até ferver. Enquanto o leite está no fogo, em um bowl, vou colocar as gemas, o amido de milho e o açúcar. E vou misturar bem até o amido e o açúcar incorporarem totalmente nas gemas. Assim que o leite ferver, eu vou colocar um pouquinho do leite na mistura de gemas, misturar bem, depois mais um pouquinho, misturar, e agora eu vou adicionando o restante, misturando sempre. Você nunca deve colocar o leite todo de uma vez para não cozinhar a gema muito rápido e o seu creme não ficar com pedaços de gemas cozidas, então faça sempre aos pouquinhos. Depois de misturar tudo muito bem, eu coloquei a mistura na panela e vamos cozinhar em fogo médio, mexendo sempre. Esse creme, ele cozinha bem rápido por conta do amido, então mexa o tempo todo. Assim que começar a borbulhar, você pode desligar o fogo e acrescentar o chocolate. Misture bem até derreter o chocolate e o creme ficar homogêneo. Coloque em um bowl para esfriar. E cubra com plástico filme em contato com o creme. Agora é só esperar esfriar para rechear as eclairs. Com o creme já frio, misture ele com uma colher para ele voltar a ficar com a consistência cremosa. Peguei um saco de confeiteiro, coloquei o bico perlé número 10 e vou colocar o recheio no saco de confeiteiro, para poder rechear as eclairs e ficar mais fácil esse processo. E olha como elas ficaram assadinhas. Para poder colocar o recheio nas eclairs, eu peguei um termômetro de calda e fiz 3 furos na parte de baixo de cada uma. E depois, com o saco de confeiteiro, eu vou colocar o bico dentro do buraco e começar a colocar o recheio. Você vai perceber que conforme você vai colocando o recheio, a eclair começa a estufar um pouco. Coloque sempre o recheio nos 3 buracos para que a sua eclair fique bem recheada. E não fique nenhum espaço vazio. Faça isso com todas. Para a cobertura, eu peguei chocolate para a cobertura
e derreti ele de 30 em 30 segundos no micro-ondas. E depois molhei somente a parte de cima da eclair no chocolate. Se você achar que ficou uma camada grossa de chocolate na sua eclair, raspe um pouco do chocolate na lateral do bowl. E agora é só passar a cobertura em todas as eclairs. E olha só como elas ficaram lindas! E eu vou cortar uma aqui para vocês verem como fica o recheio. E olha só como ela fica super recheada. Tenho certeza que todos vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu like e deixe nos comentários também se vocês vão fazer essa delícia. E também já marque aquele seu amigo que adora doces franceses. Um beijo e até a próxima!